articulações na Câmara dos Deputados foram impedidas pelo Hugo Mota e que aí buscariam alternativas externas. Dentre as alternativas que o Zé Trovão e o Sóstenes Cavalcante buscam, seria a paralisação dos caminhoneiros e a paralisação do agro. Mas será que isso é possível? Uma das lideranças dos caminhoneiros já se manifestaram. E aí, vocês vão se surpreender com a resposta que ele deu. Nós vamos falar sobre isso aqui. Outro ponto é que está chamando a atenção de que possa realmente acontecer uma paralisação, é que, de forma orgânica, começou um buzinaço lá na Avenida de Belo Horizonte, uma das principais avenidas por fora Lula. Será que o povo está começando a se manifestar? Um dos recados que o Eduardo Bolsonaro disse é: prendam meu pai e vocês vão ver o que vai acontecer. Será que ele está certo? Será que o povo brasileiro vai sair em defesa do ex-presidente Bolsonaro? Ou será que o povo brasileiro já está todo dominado e não tem coragem mais de se manifestar? Outra questão é que a esquerda já tem uma articulação bem perigosa. Um jurista que é aliado à esquerda disse que o PL, partido do Bolsonaro, pode perder o registro da candidatura e que eles vão entrar com ação contra o PL, pedindo a cassação da candidatura, do registro do PL, por causa do apoio ao ex-presidente Donald Trump. Vamos falar sobre isso e vamos explicar para vocês o risco real que há nessa manifestação desse jurista. Outro ponto também é que o Donald Trump, literalmente, ele não está de brincadeira. Ele mandou um recado. Na verdade, não foi nenhuma indireta, foi uma direta para o Brasil sobre as tarifas. E aí, o governo Lula já começa a ter noção de que realmente as tarifas serão aplicadas. Por outro lado, aqui no Brasil, a justiça é um pouco diferente daquela que eu aprendi há 15 anos atrás, quando eu me formei na Faculdade de Direito. Terceiros agora são sancionados por atos de outros, né? Essa moça aqui, para quem não conhece, é a esposa do Eduardo Bolsonaro. Pois é, mesmo sem ser investigada por nada, mesmo sem ter qualquer envolvimento político, a sanção do ministro Alexandre de Moraes chegou até ela, o que causou uma indignação imediata. O Eduardo Bolsonaro fez manifestações sobre esse absurdo que foi uma terceira pessoa, né, estar sendo sancionada por atos do Eduardo Bolsonaro. E, assim, diga-se de passagem, medidas, né, bem esdrúxulas contra o próprio Eduardo Bolsonaro. Tanto que uma entidade lá dos Estados Unidos pediu para entrar como amicus curiae, né? Ou seja, entrar no processo contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, numa ação que corre nos Estados Unidos para sancionar o Alexandre de Moraes. Então já deu para vocês verem que esse nosso almoço com política tá quente, né? Então já põe a comida para esfriar, porque ela tá bem quente, as notícias que a gente vai trazer para você. Hoje é dia 24, tá? Hoje é quinta-feira, nosso segundo editorial do dia, preparado especialmente para você, tá bom? E aí você que não é inscrito ainda, procura um canal que tem credibilidade, que vai trazer as informações sempre com relevância para você, cogita se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa família aqui, tá bom? Sempre tendo informações de altíssima relevância. Para você também, que quer um plano B, né? Um país onde te oferece um curso de medicina de graça, com a qualidade, um IDH muito melhor que o Brasil, o Uruguai é uma ótima opção. Então, entre em contato aqui, nosso escritório tem todo um ecossistema para estar ajudando você que quer programar o seu patrimônio, a sua vida, tá? Então, entre em contato e a gente vai te atender, tá aqui na descrição, clica no link e veja o setor do nosso escritório que melhor lhe atende. Vamos de informação, vem comigo. É o seguinte, pessoal, há cogitação de que pode começar um movimento orgânico contra o governo Lula e o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Ontem, uma manifestação chamou atenção, um buzinaço, que foi chamado pelo vereador Pablo Almeida, lá na Avenida Cristiano Machado, uma das avenidas mais conhecidas de Belo Horizonte. Eu vou colocar um trecho aqui, né, onde ele convocou esse buzinaço. É um pouquinho barulhento, mas vai dar para você entender. O que chamou a atenção? São manifestações espontâneas, que também foram registradas em Brasília,
Brasília e outras cidades brasileiras também. Ou seja, o pessoal está começando agora a se manifestar de forma orgânica, sem a coordenação de políticos. Fala pessoal do Pleno News, Belo Horizonte, dia 23, essa aqui é a voz da população que não aguenta mais. A gente não aguenta mais os excessos do STF, mas também não aguentamos mais essas taxações absurdas. Olha o preço do café, o preço do ovo, ninguém consegue mais no supermercado por conta de um governo completamente corrupto e incompetente. Essa não é uma luta somente da direita, é uma luta de todo mundo que ama essa nação. É por liberdade, é por justiça, é pelo nosso país. As ruas estão clamando por justiça e você aí não pode ficar fora dessa. Isso daqui é Belo Horizonte, dia 23/7. É o começo da história que nós vamos fazer no nosso país. Tamo junto, se mobilize, vem pras ruas. É fora Lula e fora Alexandre de Moraes. O vereador Pablo Almeida, ele se manifestou aqui nos comentários da publicação, que foi do jornal Pleno News. Ele escreveu o seguinte: essa não é uma luta da direita, é uma luta de todo mundo que ama essa nação. É por liberdade, é por justiça, é pelo nosso país. As ruas clamam por justiça e você não pode ficar de fora. É o que escreveu aqui o Pablo Almeida, né, que é vereador em Belo Horizonte. Agora, esse buzinaço acendeu uma luz vermelha. Afinal, haverá ou não uma manifestação popular? O povo irá ou não reagir de alguma maneira? Estamos falando de paralisação dos caminhoneiros e do agro. Pois é, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Há, uma movimentação do deputado Sóstenes Cavalcante e do Chorão. Disseram que o Hugo Mota está travando qualquer possibilidade deles se atuarem, como oposição para defender o ex-presidente Bolsonaro. Então, cogitam chamar o pessoal do agro e o pessoal dos caminhoneiros para uma mobilização pró-Bolsonaro, uma paralisação. O Brasil vai parar para salvar Bolsonaro. É o que disse, o Zé Trovão, que é uma figura também vinda, dos caminhoneiros, ligada aos caminhoneiros. Agora, essa matéria do Isto É e Platô BR, que é uma revista também da revista Isto É, ela disse o seguinte: olha, tem uma liderança de caminhoneiros que descartou qualquer paralisação por causa do Bolsonaro e disse que o Bolsonaro quer utilizar os caminhoneiros como massa de manobra. Eu estou falando do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículo, que é o Wallace Landing. Você já deve ter visto, ele com o codinome Chorão, ele é conhecido como Chorão. E aí ele descartou ontem, na terça-feira, qualquer paralisação política sobre a questão do Bolsonaro. O líder dos caminhoneiros disse que não irá levar a categoria, os caminhoneiros, para o abismo e que a classe não será usada como massa de manobra política. Alguns deputados da oposição, inclusive, criaram uma mobilização de uma comissão temporária de mobilização externa em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo ele foi liderado principalmente pelo Zé Trovão e depois o Sóstenes Cavalcante também trouxe um apoio para essa comissão de mobilização externa. A comissão de mobilização externa é quando o Congresso Nacional cria diálogos, mecanismos de diálogo com setores da sociedade. A comissão ela é interna, é uma pauta dos deputados. Agora, quando ele cria uma comissão com mobilização externa, ele faz o quê? Diálogo com setores da sociedade. E essa comissão buscava a paralisação dos caminhoneiros e a paralisação do agro no Brasil. Durante uma coletiva de imprensa, inclusive, que aconteceu na última segunda-feira, no dia 21, o Sóstenes Cavalcante falou abertamente e não descartou que os deputados comecem a fazer uma convocação e uma paralisação dos caminhoneiros. Inclusive, você pode confirmar isso na reportagem de Bruna Lima, lá na revista Isto É. E aí, o que vocês acham? Os caminhoneiros deveriam parar ou não deveriam parar? E essa força do Chorão, que é uma das lideranças dos caminhoneiros, ela realmente tem aí o condão de falar pela categoria? Essa manifestação espontânea acontecerá independente do líder dos caminhoneiros? Se é que os caminhoneiros têm líder?
dizer que não vai ser massa de manobra do Bolsonaro? Qual a sua visão sobre isso? Qual o seu recado para os caminhoneiros aqui? Deixa no comentário para a gente saber. Sempre comente aqui. Vamos lá. Para pensar numa coisa. Como, né, o pessoal usa os argumentos assim de maneira absurda. Dá uma olhada nessa aqui. Um jurista diz que o PL pode perder o registro após o apoio ao Donald Trump. Ora, bolas. Essa conversa é ridícula e absurda. Eu, como jurista, garanto para vocês, é uma conversa ridícula, é uma conversa absurda. A lei de partidos políticos fala em receber financiamento, nada de declarar apoio ou manifestação. Isso é uma ilegalidade. Isso é de uma arbitrariedade. Isso é de um autoritarismo sem precedentes. O Partido Liberal, segundo esse jurista, decidiu prestar apoio explícito ao Donald Trump no Congresso Nacional com a bandeira, né, norte-americana após o presidente dos Estados Unidos anunciar sanções. Né? A reação foi imediata. O jurista Marcelo Uchoa alertou para uma possível cassação do registro partidário por violação do artigo 17 da Constituição, que veda subordinação a governos estrangeiros. Opa, alto lá! Levantar uma bandeira, falar que concorda com uma medida, isso é subordinação? Então, cá entre nós, né? A gente já pode pedir o impeachment do Lula e a cassação do PT também por apoiar, né, a entidade palestina sobre a guerra de Hamas? Ou a manifestação do Lula contra, e a do próprio partido, contra a Ucrânia a favor da Rússia? Dá para pedir a cassação também? Olha, ou melhor, vamos além. A gente poderia solicitar a cassação, porque é uma fala antiga do Olavo de Carvalho. Para quem acompanhou o Olavo de Carvalho, será que a subordinação do PT, do PCdoB, do PSOL ao Foro de São Paulo, que é uma organização internacional que a gente sabe que financia partidos políticos, seria o caso de pedir a cassação do PT? Né? Se você concordar, a gente entra em conjunto. Eu peço a cassação do PL e do PT junto, se concordar comigo. A gente entra com o pedido dos dois. Ora, bolas. Né? É a indignação seletiva e, sabe, falar em apoio não dá cassação. Se for assim, vem cá, o PT também tem mais uma. Quando o Lula foi preso, né, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, foi pedir o apoio da comunidade árabe contra o judiciário brasileiro. Dá para caçar o PT também, né? Agora, o problema é o que eu falo, o problema é o que é a justiça brasileira. Aqui, sempre há dois pesos e duas medidas. Para caçar o PL só porque ele espirrou, é fácil. Agora, a diarreia do PT, ninguém reclama, né? Infelizmente, é o que se tornou a justiça brasileira. Agora, vamos entender um pouquinho mais. O Donald Trump, ele ontem falou sobre questões econômicas e políticas referentes à tarifa. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, o Trump diz que a tarifa de 50% é para países com quem os Estados Unidos não têm se dado muito bem. Você acha que esse recado foi para quem? Porque, até onde eu sei, só tem um país que recebeu essa tarifona de 50%. Né? A maioria dos países, a maioria dos outros países que recebeu tarifa, ficou tudo abaixo de 15%. O Japão, que era um país que estava ali num atritozinho, numa tretinha, foi lá, negociou e papum, caiu para 15%. Tá? México, através da Sheinbaum, foi lá, dialogou, conversou, papuf, 10%. O Canadá, que o Lula estava lá brigando, papuf, negociou, 10%. E o Brasil? O Brasil ainda está com 50%. É o único. Então, segundo o Globo, Trump estabeleceu 15% como tarifa básica. Tá? Agora, 50% é só para os países com quem a gente não se dá muito bem. Países autoritários, países que se vinculam a ditaduras e eixo do mal. Mas ele não falou do Brasil não, tá? Ele falou só dos países que fazem isso. O problema é que o único país que recebeu os 50% de punição foi o Brasil. Então, não foi uma indireta, foi uma direta. O correspondente em Londres, que
que é o Ivan Kleber, ele colocou o comentário aqui da seguinte forma. Ó, o Trump enviou uma indireta, bem direta, para o Brasil e afirmou que aplicou tarifa de 50% a países dos quais a relação não é muito boa, não. Tá? Olha só o que ele falou aqui. O presidente americano Donald Trump enviou uma indireta ao Brasil, talvez uma indireta bem direta. Ele declarou nesta quarta-feira que aplicou tarifas de 50% a países com os quais o relacionamento, aspas, não tem sido bom. Embora o Brasil não tenha sido citado, vale lembrar que na recente leva de comunicados, de cartas enviadas a vários países, o Brasil foi o único a ser tarifado em 50%. E ele declarou o seguinte, abre aspas, em alguns casos é 50%, porque o relacionamento não tem sido bom com esses países. Então apenas dissemos, vão pagar 50%. É isso. Fecha aspas. Lembrando que Lesoto, em abril, também foi tarifado em 50%. Enquanto isso, do lado brasileiro, integrantes do governo Lula enfrentam dificuldades de comunicação com o governo americano e já admitem nos bastidores que não devem conseguir reverter a medida a tempo. Reporta o portal Metrópolis. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. Muito obrigado pela audiência. Cara, o Brasil não vai reverter. Porque as decisões do Donald Trump não são decisões jurídicas e econômicas. São decisões políticas. E o Lula não vai retroceder, não vai recuar um milímetro. E se depender da competência que os ministros do Lula têm também, aí é que a gente está lascado. Por quê? Porque o pessoal, em vez de procurar o setor adequado, descobrir quem era o setor adequado, que é a Casa Branca, o pessoal da Fazenda aqui do Brasil, do Fernando Haddad, foi procurar lá o setor de tributação. Os caras falaram, pô, a gente não tá com isso aqui, não. É lá da Casa Branca que veio essa ordem. Você tem que ir lá procurar o secretário de Estado, Marco Rubio lá. Pois é. Para quem lida com isso, tem que ter uma competência maior, né? Agora, quando a gente estuda direito, a gente tem um artigo que está na Constituição que fala o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Não é o jeito que funciona aqui no Brasil mais não. Se você fez direito, se você estudou leis, esquece. Você é um analfabeto. Você não sabe de mais nada. Você tem que estudar previsões da cabeça de juiz e ministro do Supremo. Dá uma olhada nesse caso aqui. Matéria da conexão política. Mesmo sem ser investigada, nem ter envolvimento com política, a esposa do Eduardo Bolsonaro relatou que o Pix dela foi bloqueado, adivinha, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A esposa do deputado Eduardo Bolsonaro não é licenciada, é deputado em exercício. Eduardo Bolsonaro, que é a Heloísa Bolsonaro, né, modelo, ela teve 2 contas bancárias bloqueadas, incluindo o uso do sistema Pix, apesar de não exercer nenhuma atividade política. Não é alvo de nenhuma investigação judicial. A informação foi externada pelo próprio parlamentar nas redes sociais. Olha o que ele se manifestou. Abre aspas. Minha esposa, Heloísa, que não é política e nem milita nesta área, teve suas contas bancárias bloqueadas, sem qualquer justificativa legal, escreveu Eduardo Bolsonaro. Ele atribuiu a medida a uma possível ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, também bloqueou as contas do mesmo, né, no mesmo período, do Eduardo Bolsonaro. Agora eu te pergunto, é uma pessoa que não tem, né, qualquer atividade política. É uma pessoa que não tem processo contra ela. É justo, é lícito um terceiro ser responsabilizado? Nós estamos vivendo num país onde uma filha menor de um jornalista, o Oswaldo Eustáquio, foi vítima de uma busca e apreensão. É o Brasil. Não esquece tudo que você aprendeu na lei e no direito, tá? Olha aqui. Na faculdade diziam, a pena não passará da pessoa do condenado. E ainda inventaram de colocar isso no artigo 5º da Constituição. Na hora do Pix, o STF bloqueia a conta de mulher de Eduardo Bolsonaro em nova decisão de Moraes. Ou seja, o Brasil, literalmente, não é para amadores. Agora, partiram até para cima da esposa do Eduardo Bolsonaro. Será que ele vai recuar? Será que é um recuo por parte do Eduardo Bolsonaro? Não vai. E no próximo bloco eu vou trazer a postagem que ele fez logo depois, né, dessa postagem em relação à esposa dele.
É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro não recua não, pelo contrário. Ele fez essa postagem aqui. Ontem, eu tive um jantar com uma pessoa muito interessante, que me disse o seguinte, abre aspas, Eduardo, eu tenho medo do que o Donald Trump possa fazer se esses loucos prenderem o seu pai. Fecha aspas. No que eu respondi, tenha medo não. Apenas faça. Não estamos lidando com pessoas normais. Fecha aspas. É o que disse, né, o Eduardo Bolsonaro. E aí a grande questão é, hoje abriu um vácuo dentro da própria direita. E a própria direita diz o seguinte, estaria o Eduardo Bolsonaro certo? Ou seja, uma ala aposta que o Eduardo Bolsonaro tem que pisar no acelerador. O remédio vai ser amargo, mas o vírus é perigoso demais. Já uma outra ala diz, não, esse remédio nós não estamos dispostos a pagar. Ontem, o Romeu Zema fez uma publicação com críticas ao Eduardo Bolsonaro, dizendo que o agro e as empresas, as indústrias, não podem ser vítimas, né, desse tarifaço do Donald Trump. Ora, o Eduardo respondeu. Quando ataca o setor financeiro, aí todo mundo mostra as caras, né? A grande verdade é a seguinte, o povo brasileiro é soberano, e aí a decisão é do povo brasileiro. E aí, você, como eu, fazem parte desse povo brasileiro. Comentário aqui embaixo. Eduardo Bolsonaro deve acelerar e realmente buscar sanções ou você acha que o Zema está certo? E sancionar agora. Empresários. O agro vai fazer com que o agro e os empresários se voltem contra o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro já deixou muito claro, falou, cara, eu estou pouco me importando com eleições em 2026. Nem acredito que vai ter eleições em 2026. Então, não vou cometer erros. E aí, entre nós, erros que o pai cometeu. Erros que o pai cometeu. Tem um vídeo do Olavo de Carvalho, onde o Olavo de Carvalho fala o seguinte, o Bolsonaro, ao assumir, ele ficou preocupado demais com o que a esquerda pensaria dele. E essas 4 linhas da Constituição foram o que fizeram que o próprio Bolsonaro, né, entre na mira dessa mesma esquerda, porque ele está preocupado com o que eles falam. Parece que o Eduardo Bolsonaro ligou o dane-se, ligou o modo automático e disse, se quiserem tomar ódio de mim, que seja, mas eu vou fazer o que é certo. Qual a sua opinião sobre isso? No próximo bloco, o Luiz Bassi fez uma publicação de um trecho da fala do Eduardo Bolsonaro que eu vou discutir aqui com vocês. O Luiz Bassi fez uma publicação de um vídeo do Eduardo Bolsonaro, onde nesse vídeo o Eduardo Bolsonaro fala o seguinte, abre aspas, o STF escolheu a desonra e ainda terá a guerra, diz Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou as medidas contra o seu pai, segundo ele estaria condenando o Bolsonaro bem antes de terminar a investigação, ao afirmar que ambos confessaram crimes no inquérito ainda em fase inicial. Então, o Eduardo apontou que a acusação de atentado à soberania nacional, citando o artigo 309, que paira contra ele no Código Penal, seria uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. Porque quem está fazendo tudo não é o Eduardo Bolsonaro, é o Donald Trump. Então, não adianta falar que a responsabilidade é do Eduardo Bolsonaro, é do Donald Trump. E aí ele perguntou, Moraes, você vai incluir o Donald Trump em algum inquérito? Dá uma olhada num trechinho dessa live do Eduardo Bolsonaro. Crédito aqui do Luiz Bassi Notícias. Chegaram ali a decisão do Alexandre de Moraes, no inquérito que ele abriu contra mim e está usando agora para colocar uma tornozeleira eletrônica e praticamente manter o presidente Jair Bolsonaro numa prisão semiaberta? Dá uma olhada nesse trecho aqui. As condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro caracterizam claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos. Ou seja, primeiro o Alexandre de Moraes não precisa nem fazer investigação, ele já dá a decisão antes mesmo, né, de iniciar o processo, ainda em fase de inquérito policial. E ele fala ali o seguinte, em especial os crimes de, aí vem lá no final, atentado à soberania, artigo 359-I do Código Penal. Você já olhou esse artigo? Vamos dar uma lida nele aqui.
Artigo 359-I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Isso aqui, gente, é praticamente uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. Mas como eu e Paulo Figueiredo temos dito, sempre partimos da premissa que o Alexandre de Moraes está disposto a dobrar a aposta, porque ele só sabe fazer isso. E no final da decisão dele, vem uma outra parte totalmente esdrúxula. A história desse Supremo Tribunal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia e Estado de Direito. Vocês chegaram a ler a decisão do Alexandre de Moraes? Pois é, nas falas do Eduardo Bolsonaro, o próprio Alexandre de Moraes está disposto e está pronto para dobrar a aposta, a ponto de apostar que o Brasil, com os aviões da FAB, que faltam até combustível, está pronto, preparado, até para comprar guerra com os Estados Unidos. Será que o Brasil está preparado? Acho que não, hein? Vamos lá. Mas essa novela ainda tem muitos e muitos capítulos, não para por agora, não. Tem muita coisa que está acontecendo em relação aos Estados Unidos, Donald Trump, Alexandre de Moraes, e a gente vai acompanhar tudo aqui com vocês. Vamos lá. Será que tem mais gente de olho no Alexandre de Moraes? É o seguinte, tem uma entidade, né, que pediu à Justiça dos Estados Unidos sanções contra Moraes e os ministros, dentro da ação da Trump Media, né? Existe uma ação, segundo essa matéria aqui, do Estadão, então eu sempre cito a fonte para vocês, o crédito para vocês, aqui é do Estadão, tá? Ação contra o STF, uma entidade americana, situada na Flórida, é a Help for You LLC, né, que é uma Lib Company, né, criada por estrangeiros, pediu à Justiça americana que envie ao Departamento de Estado os autos do processo que contesta decisões do ministro Alexandre de Moraes, para que o governo dos Estados Unidos considere a aplicação de sanções contra o magistrado e outros ministros do Supremo Tribunal Federal por supostas violações dos direitos humanos. O pedido não cita quais ministros, além de Moraes, poderiam ser alvo dessa decisão também. O novo pedido foi apresentado dentro da ação das empresas da Trump Media ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Rumble, que tramita desde fevereiro do ano na Flórida, movido pelas duas empresas contra ordens de Moraes. Essa entidade americana, a Help for You, ela pediu para atuar como amicus curiae, que é um terceiro interessado no processo. O que isso quer dizer? Tá? Só para você entender um pouquinho mais. Tá? A Gazeta do Povo também tratou desse assunto. A entidade apoia Rumble e Trump Media e pede investigação e sanções contra Moraes. Primeiro vamos entender o que é o amicus curiae. Né? O amicus curiae é o seguinte: um processo ele é formado por partes e juiz. É o que a gente chama de triangulação. Tem um juiz imparcial que julga, é o caso dos Estados Unidos. Tem um autor da ação e tem um réu da ação. Nós formamos uma triangulação. Dentro dessa triangulação, o autor tem direito a advogado, tem direito à acusação, né, advogado de acusação, a defesa também o seu advogado de defesa. Além dessas situações, existem pessoas que podem se interessar por aquele processo. Não por serem partes, mas que podem atuar como um amigo de ação. Por isso o nome amicus curiae. Ou seja, olha, eu quero que a Trump Media e a Rumble ganhem esse processo contra o Alexandre de Moraes. O porquê? Porque eu posso ser uma vítima, ou o objeto da minha entidade é o objeto que está sendo discutido na ação. Então a pessoa vem e fala, olha, eu não sou parte, mas eu quero que o autor ganhe contra o Alexandre de Moraes. Isso é um amicus curiae, tá bom? Então o que aconteceu? Essa Help for You, ela é uma entidade criada na Flórida e ela tem como objetivo, ela não é um escritório de advocacia, mas ela tem como objetivo, né, ajudar as pessoas a exercerem a defesa, principalmente contra estados ou em situações que ela não tem condição de contratar um advogado, para elas darem orientação de como essas pessoas têm que proceder. Então vamos lá. Ela não é um advogado, mas ela presta essa consultoria como se fosse
uma defensoria pública paralela. Ela dá orientações. E aí o que ela falou? Ela falou, olha, eu quero ajudar a Trump Media e a Rumble nesse processo, porque eu quero lascar o Alexandre de Moraes. É isso que eles fizeram. É o que a Help for You fez, tá? Então ela entrou. Quando ela entrou, ela falou o seguinte, olha, o Alexandre de Moraes violou várias regras do direito internacional e, sem contar que viola várias regras do direito dentro do Brasil. Então, dentro desse contexto, eu acho que é interessante, além do juiz julgar essa ação, que é uma ação privada, Trump Media, empresa privada, contra a CPF, Alexandre de Moraes, não é Estado contra Estado. Ele falou, olha, eu acho que está na hora da gente colocar isso aqui com mais pimenta um pouquinho. Manda para o Departamento de Estado norte-americano, que, caso ache interesse, e como já está em guerra com o Brasil, assuma também aqui, né, o caso, ou seja, possa também ser parte desse processo. Então, o que a Help for You quer é que esse assunto, que é privado, comece agora a ser um assunto de Estado. E é possível isso acontecer com sanções ainda mais duras e mais graves contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, ele atua como amicus curiae para que o Alexandre de Moraes seja condenado, seja punido. É o que diz a matéria do Estadão e a matéria do Gazeta do Povo, né? Os termos jurídicos eles não usaram. É eu que estou juridicando o negócio para você, explicando o que é amicus curiae, como que funciona o processo. Mas, literalmente, esse é o interesse da Help for You, que é uma instituição utilizada, em regra, né, para ajudar pessoas a se conectar com advogados. Bom, uma coisa é certa, esse jogo ainda vai ficar muito, muito mais quente, porque vai ter gente que vai se manifestar de um lado, gente que vai se manifestar do outro, tem os caminhoneiros, tem o agro aí envolvido nessa história, tem aí também juristas querendo caçar o partido do Bolsonaro, ou seja, o jogo, sabe, ninguém sabe, né? Todo mundo jogou as peças pro ar. Como elas vão cair, nem mãe de Ná sabe te responder. Bom, e é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado pela credibilidade de vocês. É sempre uma honra enorme, é sempre um prazer enorme estar aqui e estar trazendo as informações sempre em primeira mão para vocês. Bom, agora, eu preciso fazer o meu recadinho rápido, né? Eu preciso do meu jabá. Um pouquinho de paciência. Vem cá. Você já parou para pensar que hoje no Brasil não existe segurança jurídica nenhuma? Nenhuma. Vamos lá. Você lembra do caso do Elon Musk? O Elon Musk é sócio, ele não é o único dono, mas ele é um dos sócios, né, o majoritário, do X. E aí tem uma outra empresa que está na jurisdição brasileira, né, chamada SpaceX, que trabalha com satélite, que não tem nada a ver, tem outros sócios, pessoas que não tem nada a ver. Por causa de uma briga de um juiz com o X, a SpaceX teve que pagar uma multa milionária. O que isso quer dizer? Que a jurisdição brasileira não coloca, né, muita responsabilidade, ou seja, muita proteção a empresas no Brasil, não. E é sério, que você acha que internacionalizar o seu negócio não é importante? Vou te dar um outro exemplo, tá? Eu tenho uma cliente, resolveu construir um prédio. Construindo esse prédio, contratou uma empresa de construção. Essa empresa de construção tinha funcionários, um dos funcionários levou a empresa de construção e a dona do prédio na justiça. Levou uma multa gigantesca, foi condenada, está em segunda instância. Essa é uma situação complexa demais. Vai ter que pagar com seu patrimônio. Sabe como você se protege? Através de um hold, um offshore. Imagina o seguinte, no Uruguai ou nos Estados Unidos, você cria uma empresa que é detentora do patrimônio separada de qualquer atividade que você possa ter. Para que esse patrimônio não chegue até você e não esteja vinculado ao seu CPF. É o melhor caminho, é lícito, é legal, a lei permite, não tem nada de legal aqui. Mas é o que o nosso escritório é especializado. Então, assim, para você que tem atividades, para você que tem patrimônio, tenta se proteger, tenta se blindar, além de sair do inventário, reduzir os custos tributários, num governo que aumenta imposto a cada 37 dias. Então, você vai entrar em contato com o nosso escritório, clica aqui. Se o seu interesse é ter uma residência fora do Brasil, você vai clicar no link correspondente, vai marcar uma consulta. Muita gente está preocupado com o Brasil, quer abrir uma conta em dólar, fora, sem vincular o CPF. Essa situação, você vai marcar uma consulta, nosso escritório está lotado, você vai conseguir vaga lá para o dia 20.
tá? Do mês que vem. É isso. Agora, para uma holding, você vai entrar em contato, vai agendar uma consulta e a gente vai te atender com o maior carinho e a maior qualidade. E eu quero estar com você nessa jornada para internacionalizar o que você já construiu até agora, para não deixar isso tudo, né? Você sabe para que vai. Vai para viagens, vai para lagostas. É triste, né? Então, vamos falar sobre isso, tá? Se você acha interessante, clica no link e eu tô aqui para poder te ajudar, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.